Bom dia, servidores! Sejam todos bem-vindos a mais uma semana, né? Uma semana começando, a gente aqui em formação, todos tranquilos, né? Todos empenhados aí numa boa semana. Então, eu, Ana Paula, formadora aqui da IFAP, estou aqui com vocês, iniciando essa semana, que nós vamos ter várias formações aí com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trilha de aprendizagem usando o Forms, né? Que a gente sempre usa o Forms como um questionário comum para fazer uma pesquisa, alguma coisa assim. Então a gente lança aí o Forms para as pessoas. E hoje a gente vai trazer aí um modo diferenciado de utilizar o Forms, né? Que até pode ser que tenha alguns que já utilizem dessa forma, outros não, né? Não conheçam. Então, bora lá. Lembrando, estamos aqui eu, Thelma, Carol, no chat, à disposição de vocês. Então, qualquer dúvida, coloquem no chat que a gente vai parar, vai ler e vai perguntar para a nossa formadora. Lembrando que essas formações, essas ações aqui do Desvendando Ferramentas, né, junto com a Microsoft, a gente faz essas formações parceria EFAP e Citem. E também Microsoft, que traz aí o parceiro que é a Big Brain para fazer essas formações com a gente. E por isso hoje estamos aqui com a Arlene. Vocês vão ver que ela é lá de Salvador. Salvador não, da Bahia. Eu sempre esqueço. É Feira de Santana? Acho que é Feira... acho que é Feira de Santana, ela vai falar para vocês. Então, vocês vão perceber o sotaque diferente. Então, a gente sempre incluindo aí nossos parceiros e colegas, não só aqui do estado de São Paulo, mas a gente traz aí pessoas que possam contribuir com a gente aí e fazer nosso trabalho melhorar a cada dia, né? Então, todos bem-vindos, Arlene. Todos seus. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, aqui com o público do estado de São Paulo. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço mesmo assim a oportunidade. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E eu sou de Vitória da Conquista, é pertinho aí, mas minha família é de Salvador, então tá todo mundo no mesmo rumo aí, tá tudo certo. Então, sejam bem-vindos, pessoal, mais uma vez para nossa, vamos desvendando ferramentas, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre trilha de aprendizagens. E bom, tem bastante material que eu trouxe aqui para vocês. A gente vai criar uma trilha juntos. Eu vou ensinar para vocês a fazer exatamente passo a passo, né? O modo mais fácil aqui que eu achei de fazer a trilha de aprendizagem. E vocês vão ver o quanto que é uma ferramenta rica mesmo para a gente trabalhar, o quanto a gente pode trabalhar diversas questões, principalmente porque a gente sabe que cada pessoa aprende de um jeito, né? Então a trilha ela permite justamente que cada um siga o seu caminho, cada um siga o seu percurso de aprendizagem, sem, né, acelerar o processo ou retardar o processo. Ele vai realmente seguir de acordo com o seu nível de conhecimento. Então, vamos lá pensar sobre isso, sobre o planejamento da formação da trilha, e espero que seja uma manhã produtiva para todo mundo. Vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês para a gente começar. Prontinho, aqui está a minha tela. E, gente, a gente hoje vai usar o Forms, né? Como a Ana falou para vocês. Então, vamos clicar aqui, ó. A gente tem que entrar no portal Office, né? Então, www.office.com foi o endereço que eu utilizei aqui em cima. E clicar aqui no ícone do Forms, certo? Bom, aqui estão os forms que eu já produzi em algum momento. A gente vai criar um novo agora. Eu vou clicar aqui na setinha e clicar em Novo Teste. É sempre importante dizer isso, né? Numa trilha de aprendizagem, geralmente a gente vai estar avaliando algum conteúdo. Então, é importante que nós tenhamos um teste ao invés de um formulário, né? Porque formulários não têm resposta correta. Serve para uma pesquisa de satisfação ou algo do gênero, onde você não precisa de uma resposta de fato ali certa ou errada, né? A resposta é de acordo com a pessoa que está respondendo. Já no nossa trilha, a gente precisa de um ponto correto. Então, tem que ser teste, certinho? Então, eu vou começar aqui com um título, né? Vou colocar aqui trilha de aprendizagens. Revisão. A gente vai fingir aqui que vamos fazer uma trilha de aprendizagem para revisar um conteúdo. O legal das trilhas é justamente que a gente pode fazer para diversos pontos.
podemos usar para revisão de prova, podemos usar para introduzir um novo conteúdo, podemos utilizar para entender qual é o nível de conhecimento durante a unidade escolar. Então, depende muito do que a gente quiser fazer de fato, certo? Antes da gente, né, se alongar aqui, começar realmente a adentrar no mundo da trilha de aprendizagem, vamos pensar um pouco em para que serve ela e principalmente como a gente vai planejá-la. Porque o Forms aqui a gente já teria que ir para a mão na massa, né, para realmente construir uma trilha. Vamos então pensar no planejamento. Para isso, eu vou abrir um whiteboard aqui para a gente trabalhar junto, certo? Então, vou vir aqui no meu portal office.com de novo e vou digitar o whiteboard para a gente criar juntos aqui um planejamento. Pronto, vou vir aqui um novo quadro de comunicação. Vocês podem usar qualquer aplicativo para esse planejamento, certo? Eu optei aqui pelo whiteboard, mas fiquem à vontade para usar o que vocês acharem melhor, certo? Bom, primeiro vamos entender a importância, como eu falei, de trabalhar trilhas de aprendizagem. A primeira aqui, vou colocar aqui em texto para vocês, é a gente conseguir promover a autonomia do aluno. É muito importante que em tempos como hoje, né, a gente tenha em mente que cada um vai ter o seu percurso, vai ter o seu trajeto escolar de forma diferente. Antes a gente queria sempre colocar os alunos numa caixinha, né, que todo mundo tivesse o mesmo desempenho, mas hoje a gente sabe que cada um aprende de um jeito diferente e é importante que a gente enfatize isso, que a gente permita que o nosso aluno tenha de fato a sua trilha para seguir, né? Então, é o primeiro ponto de importância aqui para a gente trabalhar as trilhas de aprendizagem. Outra questão é a gente realmente alinhar o objetivo da aula com o resultado da trilha. Então, vou colocar aqui para a gente alinhamento de objetivos. Eu já tracei aqui o objetivo da nossa trilha de hoje, né? Que seria, no caso, a gente trabalhar com a revisão do conteúdo. Então, esse é o meu objetivo. Eu quero revisar um conteúdo ali que eu ministrei para os meus alunos. Então, lembrem de fazer isso também logo no início, para que a gente possa ter uma trilha mais assertiva, certo? Além disso, nós temos o desenvolvimento e acompanhamento individualizado. Pela trilha, vocês já devem saber que o Forms vai dar um relatório para a gente. Então, cada aluno vai vir para a gente o resultado dele, como é que ele se saiu, como é que foi, se foi bom, se foi ruim, se ele acertou muito ou pouco. A gente pode colocar aqui diferentes níveis de pergunta, né, para ver se o aluno se saiu bem ou não. Então, isso também é importantíssimo. Na nossa trilha de aprendizagem, a gente vai conseguir acompanhar de forma mais individualizada. Acompanhamento, vixe, aí, individualizado. Além disso, além desses três, nós ainda temos diversidades de estímulo. Então, eu vou fazer aqui uma trilha tentando trazer elementos de gamificação e tal junto com vocês, mas vocês vão ver que a gente pode colocar recursos para eles acessarem, né? Então, vamos imaginar que um aluno errou a primeira questão. Eu posso colocar ele para assistir um vídeo, né? Colocar um link para que encaminhe para um vídeo de revisão. Eu posso colocar para ele assistir uma videoaula ou algo do gênero. Posso colocar ele para ler um documento no Word, então colocar um link para ele acessar esse documento depois. Enfim, posso colocar um áudio para que ele escute e revise esse conteúdo em forma de áudio. Então, a gente pode diversificar esses estímulos dentro da própria trilha, certo? Então, colocar links ali para complementar o nosso conteúdo, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Diversificar os estímulos. Bom, esses são os 4 pontos principais para que a gente trabalhe bem com uma trilha de aprendizagem, certo? E bom, para construir essa trilha, pessoal, é muito simples. Vocês vão ver que é mais fácil do que parece. A gente vai usar 2 recursos dentro do Forms, que se chama seção e ramificação. São bem simples de fazer
e deixa bem bonito o nosso trabalho. Vocês vão ver o quanto que facilita para a gente, certo? Então, vamos voltar lá para o Forms para mostrar para vocês, ó. Em geral, quando a gente vai começar uma prova, a gente vem aqui em adicionar nova, né? Clica aqui e nós vamos direto aqui já para opção. Só que como nós queremos construir uma trilha de aprendizagem, né, um percurso de aprendizagem, como eu falei, a gente precisa adicionar alguns elementos de gamificação. Para isso, eu vou fazer como se fossem sessões. O aluno só vai passar para a próxima questão depois que ele responder a primeira e assim por diante. E cada etapa que ele for prosseguindo, a gente vai dar um feedback para ele. Por exemplo, se ele acertou, a gente vai colocar, poxa, parabéns, continue assim. E se ele errou, a gente vai falar, poxa, vamos revisar um pouquinho esse conteúdo e colocar um link ali para que ele possa revisar, certo? Para isso acontecer, a gente tem que dividir o nosso formulário em questões, em sessões, certo? Porque senão o formulário ele vai vir todo disponível para o aluno e a gente quer que ele faça etapa por etapa. Então vamos lá. Para fazer isso, ela está escondidinha aqui, ó, nessa seta lateral, ok? Nessa setinha nós temos aqui, ó, sessão. Pronto. Aqui está a minha primeira sessão. Eu vou colocar como estados físicos da matéria. E aí, Ana, vai me ajudar hoje a construir essa trilha? Eu sei que você é professora de química também, hein? Bora lá, vamos lá. Então, vamos entender um pouco mais sobre este assunto, este conteúdo. Então, aqui eu coloquei um título para a minha seção, Estados Físicos da Matéria, e coloquei aqui embaixo uma descrição sobre ele. A descrição é totalmente opcional, eu gosto de colocar, mas se você não quiser, não precisa, certo? E aqui na lateral nós podemos colocar uma mídia, né? Então, a gente pode colocar ou um vídeo ou uma imagem. Eu vou selecionar uma imagem aqui para a gente colocar associada, certo? Vamos colocar aqui estados físicos da matéria. Aqui já estamos com Creative Commons, né? Que são filtrados, essas imagens com permissão para a gente utilizar. Eu vou clicar nessa daqui, que eu achei bonitinha, e vou clicar em adicionar. O Arlene, aproveitando que você já está falando aí do Creative Commons, é super importante a gente pensar sempre aí no direito autoral, né? Então, se você tem uma imagem que você já utiliza com frequência, verifique se você tem o direito autoral dessa imagem. Se não, a ideia é sempre que você procure no buscador, né? Como vocês estão utilizando aí, que a Arlene está buscando aí no Bing, que é como se fosse o Google da Microsoft, né? Então, você coloca lá e você põe nesse Creative Commons, que esse Creative Commons, ele tem aí uma seção para educação, que você pode utilizar aí algumas imagens, mas sempre verificando, gente, o que está escrito ali, se pode utilizar e para que finalidade você pode utilizar, tá? Então, tomar muito cuidado com isso e muito cuidado com as imagens que vocês já tenham, se forem vocês que tiverem feito, ok. Agora, se não, tomar cuidado aí com o que vocês utilizam, porque a gente vai fazer um formulário, vai mandar para outras pessoas e a gente não sabe aonde que isso vai parar, né? Então, aí pode ser que alguém acione vocês ou né, solicite aí que vocês coloquem aí a referência. Então, tomar cuidado com relação a isso. É, muito bem lembrado, Ana, porque é perigoso, né? A gente não pode, né, usar imagens de outros autores sem as suas autorizações. Então, é importante que a gente sempre use esse filtro de Creative Commons, né, que são essas imagens liberadas. E, claro, sempre verificar que as que a gente já utiliza com frequência, se está tudo certo, se a gente pode mesmo utilizar em larga escala. Bom, pessoal, aqui, além das questões, eu não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem algum detalhe importante aqui no Forms, uma novidade de 2021, que, apesar de nós já estarmos em setembro, né? Mas a gente pode aqui alterar alguns detalhes do nosso texto. Ó. Então, quando eu seleciono o texto, eu posso colocar em negrito, em itálico, posso alterar a cor da fonte. Então, vou deixar em negrito aqui só para dar um destaque para o meu título, certo? Olha como é que ele fica. Beleza? Então, é sempre legal que a gente faça isso, mas é também opcional, só uma questão visual mesmo.
Outra dica que eu posso passar para vocês quando a gente for construindo a nossa trilha é sempre clicar no botão visualização. Nele, a gente vai estar sempre atento em como está sendo construída. É como no PowerPoint, quando a gente clica em F5, né, para começar a apresentação e visualizar, aqui é a mesma coisa. A gente vai clicar nesse botão para ver como está ficando o nosso conteúdo, certinho? Bom, a partir de agora, que eu já criei a minha primeira sessão, vamos definir aqui como é que vai funcionar essa trilha. Eu vou voltar para o nosso planejamento para a gente trabalhar juntos essa questão. Então, quando a gente colocar uma pergunta, vamos colocar aqui, ó, embaixo, vai vir uma pergunta e o aluno vai responder certo ou errado, não é mesmo? Então, vamos colocar aqui embaixo também. Correto e errado. E a partir disso, a gente vai ter que dar 2 encaminhamentos para eles, né? Então, se ele mandar a pergunta correta, a gente tem que dar para ele um feedback de parabéns. Então, vamos colocar aqui, ó. Parabéns, você pode avançar de nível. Porém, se o aluno fizer errado, ele precisa continuar naquele nível, revisar primeiro, né? Depois continuar nesse nível para ver se ele finalmente entendeu. Ok? Então, vamos fazer aqui, ó. Quando ele for para o ponto errado, a gente tem que dar um feedback de revisão. Vamos revisar, disponibilizar conteúdo. Então, a gente precisa organizar essa questão do correto ir para o parabéns e do errado ir para o vamos revisar, certo? Outra parte muito importante da trilha, além desse planejamento que a gente acabou de descrever, é a gente escolher perguntas com níveis diferentes. Eu não sei se vocês já participaram ou já jogaram alguns tipos de joguinhos, né, de perguntas e respostas, mas a gente já fez muito isso, até assistindo na TV, né, aqueles programas que dão dinheiro e tal, enfim. Quando a gente vai acertando as perguntas, a gente vê que o nível vai aumentando. E é isso que deixa o negócio interessante. A gente gosta mesmo é da adrenalina, de começar acertando tudo, depois ficar naquela dúvida, pedir ajuda. Essa é a questão. Na trilha, funciona da mesma forma. A gente vai colocar uma questão fácil, depois a gente passa para uma normal, para depois uma difícil e assim por diante. A ideia é desafiar o aluno a ir sempre ultrapassando os seus limites. E, claro, dando ali materiais para que ele possa revisar, para que ele possa realmente melhorar-se, né, no percurso, certo? Então, a gente vai ter que programar aqui, vou colocar aqui como uma notinha para a gente, ó, diferentes níveis de dificuldade. Só para a gente não esquecer, é um ponto importante, mas não crucial. Eu acho que deixa mais interessante a nossa trilha. Então, vamos retornar aqui para o Forms. E, bom, agora nós já temos, né, a nossa seção de estados físicos da matéria. Eu acho que é importante agora a gente adicionar uma pergunta, certo? Então, eu vou fazer isso. Vou clicar aqui em adicionar nova e vou colocar opção, que é a nossa pergunta de múltipla escolha. Vamos colocar aqui. Opa, deixa eu atualizar a página aqui. Deu um pequeno probleminha ali. Pronto. Agora sim. Quais são os estados físicos da matéria? Vou colocar perguntas bem simples, né? A nossa ideia aqui é realmente focar no formato e não no conteúdo. Então, vou colocar perguntas bem simplesinhas e tudo mais. Vamos colocar aqui. Sólido e gasoso. Esses são a resposta correta, né? E aqui a outra é sólido, gasoso, e
Quer um. Esse aqui está errado, né? Nosso ponto errado. E esse aqui está certinho. Se a gente quiser atribuir pontos à nossa trilha de aprendizagem, a gente precisa colocar aqui, certo? Se ele acertou ou não, né? Ele vai ganhar pontos ou não. Eu vou colocar aqui valendo 2 pontos, por exemplo, mas a gente poderia deixar sem pontuação. Às vezes a gente só quer realmente avaliar o percurso e não dar uma né, avaliação quantitativa daquele conteúdo, certo? Bom, como eu falei para vocês, tudo aqui vai ser adicionado em forma de seção. Então, a minha seção foi estados físicos da matéria e eu coloquei aqui a nossa questão 1. Quais são os estados físicos da matéria? Vou clicar aqui em adicionar nova para nós colocarmos as seções de parabéns, você acertou, ou não foi legal, vamos tentar revisar o conteúdo. Então, nós vamos vir aqui na setinha e vou clicar aqui em seção. O Arlene. Oi. Essa questão da seção que você está colocando independe da pontuação, né? Aliás, eu ia voltar lá na questão da pontuação que você falou. Você colocou lá 2 pontos. Depois eu posso ir lá e verificar que tipo de pontuação que eu dou, né? Se é meio, se é 1, eu vou fazer o cálculo depois, né? Sim, sim, fica realmente a nosso critério. A gente pode até fazer isso, deixar tudo sem pontuação e depois voltar pontuando, se for melhor. Então, a gente clica na questão, deixa aqui 100 pontos e depois de estruturada toda a nossa trilha, a gente volta colocando pontuação e tal no que interessar para a gente, certo? Nem precisa ser toda se a gente não quiser. Podemos colocar só em pontos em algumas questões, beleza? E sobre a seção, Ana, acho que eu não respondi a sua pergunta. Realmente a seção ela é independente da pontuação. A ideia da seção é a gente organizar nesses percursos de níveis, né? Então, ele ir passando de questão para questão de acordo com o acerto ou o erro dele, beleza? Então, a seção ela é necessária por isso, não tem a ver com pontuação, não. É como se fosse um tópico novo. Isso, exatamente, como se fosse um tópico novo, certo? Aqui, pessoal, na seção, como eu falei para vocês, eu vou colocar o parabéns ou o revisar, né? Na verdade, eu preciso das duas seções, a de parabéns e a de revisão. Então, vamos colocar aqui, ó, na seção 2, vou colocar parabéns. Você conhece bem os conceitos de estado físico da matéria. Então, essa vai ser a minha mensagem e coloco aqui uma descrição. Vamos agora trabalhar com as fases de uma mistura, por exemplo. Então, já estou dando, né, o gancho para que ele vá para o próximo conteúdo, ok? Aqui, gente, por uma questão também estética e tal, lembrem que a ideia é a gente estimular o nosso aluno a concluir a trilha, a se sentir ali instigado a responder. Então, nesse caso, a gente pode colocar aqui uma imagenzinha, né? Um inserir mídia. E aí, como a Ana falou, sempre tá com cuidado, né? Com os direitos autorais. Por conta disso, eu vou abrir aqui o PowerPoint e já vou selecionar alguns ícones que a própria Microsoft nos disponibiliza, certo? Então, vou colocar aqui em uma apresentação em branco. Vamos trazê-la para cá. E eu vou escolher aqui alguns ícones que já tem aqui, né? Disponível na biblioteca da Microsoft. Venho aqui em inserir, certo? E venho em ícones. Vocês também têm acesso a esse mesmo recurso no PowerPoint online, tá? Não tem problema nenhum. Eu só vou usar o instalado porque facilita na hora de salvar no meu computador. Só por conta disso. Oi. Esse recurso não tem integrado, né, do Forms com o PowerPoint, né? Então, eu tenho que entrar no PowerPoint, seja no instalado ou web, pegar aí a imagem que você vai pegar e transferir para lá. Não tem a integração? Não, infelizmente, por enquanto, ainda não tem, Ana. De fato, você tem toda... Ia ser ótimo, né, se a gente pudesse pesquisar no diretório do PowerPoint. Mas, por enquanto, a gente tem que fazer esse trabalho mesmo. É que, na verdade, como a gente estava mexendo, né, nas formações anteriores, o Matheus trouxe aí o Paint 3D, trouxe o PowerPoint, que são integrados, né, que a gente consegue uma integração aí maior, né?
então, de algumas coisas, então aí a gente sempre fica assim, né, o Forms, que é uma coisa que a gente utiliza muito aqui dentro da educação, então para ver se tem essa integração que é muito mais fácil, né? Ah, não tem toda a razão. No caso do PowerPoint e do Paint 3D, eles têm essa integração até por estar trabalhando mais com a parte visual, né? Sim. O Forms é a gente que está realmente tentando trazer essa outra abordagem, né? Eles ainda veem o Forms como um local de formulário, de prova, então a imagem não seria tão necessária, mas a gente está cada vez mais quebrando esse paradigma e trazendo mais, né, dinâmicas ao Forms. Quem sabe aí é uma integração para o futuro, mas por enquanto ainda não tem. A gente tem que realmente fazer esse trabalho manual. Até porque, né, prova com imagem, com figura, com emojis e tal, ela é muito mais atrativa e muito mais a linguagem do aluno do que a prova textual, né, como eles estão querendo que a gente faça, né, dentro do Forms. Então fica aí, pessoal da Microsoft, a dica, a solicitação para vocês deixarem aí mais lúdico, digamos assim, até porque a gente tem também, pensando em lúdico, não só restringindo a anos iniciais, mas a gente tem aí várias séries que utilizam, né? Até em faculdade seria interessante também ter uma prova um pouquinho mais lúdica, né? Porque aquela coisa textual já caiu faz um tempinho, né? Pois é, na verdade, o Forms tem melhorado muito, mas vamos ver se com essa dica nossa aí eles fazem uma acelerada no processo das imagens, de fato, porque eu sinto muita falta e meus alunos sempre falavam o quanto que minha prova era legal e tal, justamente que eu botava muito enfeite, botava super-herói ali para dar um tchan, né? Era a mesma pergunta de sempre, mas só porque eu mudava o contexto, eles se interessavam mais em responder. Mas na Então é verdade legal que a gente estimule. não é nem questão muito de enfeite, né? Se a gente pensar na nossa área de ciências da natureza, né? É muito mais fácil a gente fazer uma prova com imagem, né? E a gente trazer aí, por exemplo, a gente vai falar, supondo, vai do ciclo do carbono, do ciclo da água, enfim. É muito mais fácil você trazer trazer imagens ali, pedir associação, pedir ali descrição para os alunos, do que você falar para eles, escreva como que acontece o ciclo do carbono, enfim. Então é muito mais interessante a gente trazer a imagem e a gente também, hoje em dia, né, a educação sempre parte do que o aluno trabalha, do que o aluno vivencia para a realidade do aluno. Então, a realidade do aluno hoje, feliz ou infelizmente, né, não vamos entrar no mérito, não é mais aquela coisa decorada, né, de texto. Então, é uma coisa muito mais visual, muito mais de relação. Então, a gente precisa disso, né, para a gente conseguir aí fazer uma transposição e fazer um aprendizado efetivo hoje em dia. Tem razão, né? O mundo deles hoje é isso. Eles estão envolvidos todos na cultura digital, né? Então eles estão acostumados a não ler texto. Tem um ícone que eles sabem que clicando ali vai fazer tal ação. Então, de fato, eles são alunos muito mais visuais que nós fomos, né? Porque eles têm uma gama de possibilidades. Mas vamos ver, eu espero que eles comecem a mudar um pouco essa questão mesmo nas plataformas, né? Vamos ver se o Forms ganha mais possibilidades de inserção de imagens. Eu ia amar. Mas por enquanto, que não tem como, vamos trabalhar por aqui mesmo. Eu gosto muito dessas abelhinhas, eu sempre trago elas aqui. Então, eu vou colocar essa do OK. Clicar em inserir, essa imagem. Vou clicar com o botão direito aqui na imagem, né? E vou salvar a minha imagem no meu computador, para eu poder transferir para o Forms. Vou colocar aqui nas imagens. E vou colocar aqui seção positiva. E vou colocar aqui o formato, né? De JPEG para que eu possa usar essa imagenzinha. Vamos voltar para lá. Como eu falei, neste caso especificamente é só uma questão mesmo de enfeite, né? Eu gosto de enfeitar a trilha e ficar mais interessante. Vou clicar em inserir mídia, imagem. Agora eu vou clicar em carregar, já que eu não vou pegar da internet, eu vou pegar do meu computador. Vamos lá para as imagens. Pronto, ó, seção positiva, abrir. Pronto, agora nós já temos a nossa mensagem de feedback. Parabéns, você conhece bem os conceitos de estado físico da matéria. Vamos agora trabalhar com as fases de uma mistura. Mas eu também tenho que ter a seção de
Poxa, infelizmente você errou, vamos revisar esse conteúdo. Então, eu vou clicar aqui em adicionar nova. Lembra da setinha novamente, ó. Clico na setinha e vou clicar aqui em sessão. E agora eu vou colocar. Vamos revisar este conteúdo. Parece que estamos confundindo alguns conceitos. Acesse. Eu vou colocar aqui só um link genérico, tá? Do Bing, como a Ana falou, né? Que é o nosso buscador. Só para a gente não entrar realmente no mérito de direitos autorais e tudo mais, vou colocar aqui como se eu tivesse disponibilizado um conteúdo para ele acessar, tá? Mas lembrem que vocês podem colocar aqui até um link para o próprio Drive de vocês, não tem problema nenhum. Se tiver, né, um recurso que você mesmo produziu, você pode disponibilizar o link por aqui. E releia os conceitos tente novamente. Então, aqui na seção 3, eu vou pedir, né, para que ele falei, né, que ele está confundindo alguns conceitos, pedir para ele acessar o material que eu coloquei nesse site genérico e que ele releia os conceitos principais. E, claro, tentar novamente, que é sempre o nosso objetivo, né, tentar até acertar. Então, tranquilo. De novo, vou colocar aqui uma mídia. E aí, vamos lá, ó. Voltando aqui no PowerPoint, eu vou selecionar outra imagem, ó. Inserir ícones. O Arlene. Vou lá em... Oi? Aproveitando que você está aí, o professor Alex está perguntando se ele se consegue colocar GIF. Consegue colocar GIF, Alex, mas eu geralmente não coloco só por uma questão mesmo da internet, né? Às vezes o aluno está numa internet um pouco mais fraca e tal, e o GIF ele pesa mais na hora de carregar a página. Mas você consegue sim colocar GIFs, principalmente se ele vier direto da internet. Dá até para colocar pequenos vídeos, então o GIF ele é suportado sim. É da mesma forma que coloca, Arlene? Sim, da mesma forma. Mas é mais fácil colocar pela internet mesmo o GIF. É o link da internet direto. Eu vou colocar aqui o meu. Você consegue aí demonstrar só para a gente registrar? Vou procurar um GIFzinho aqui na internet mesmo. Que eu acho que eu não tenho nenhum no meu computador. Vou clicar aqui em abrir. Pronto. Vou colocar aqui essa abelhinha indo para lá diretamente, né? Para que a gente possa revisar o nosso conteúdo, certo? Então, vejam que assim que eu tiro, né, a seleção, aqui eu estava editando a minha pergunta. Assim que eu clico fora, né, o conteúdo, esse link já fica clicável, que é justamente quando o aluno, né, estiver revisando, ele vai poder clicar em cima e já passar para o conteúdo que ele precisa revisar, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos para a primeira questão. Acertou, ele tem que vir para cá. Errou, ele tem que vir para cá. Lembrem que o lance todo aqui é a gente ir sempre acompanhando o nosso conteúdo pela visualização, certo? Então, vou clicar aqui. E olha só, tá assim. Se eu clicar aqui em sólido, avançar, ele está vindo para esse lado. Mas, se eu clicar em sólido, pastoso, gasoso e triturado, que era o errado, ele está indo para o mesmo lugar, certo? Porque, por enquanto, a gente ainda não ramificou. E é na ramificação que está todo o tchan, está todo o bacana aqui da nossa trilha de aprendizagem. Eu vou clicar aqui em voltar. E vamos ramificar. Para ramificar, é muito simples, pessoal. A gente vai clicar aqui nas 3 pontinhos, ó. Lá em cima, tá vendo? Do lado de seção 1, tem 3 pontinhos. A gente vai clicar em adicionar ramificação. Vem aqui. Pronto. Agora sim. Vou ramificar a primeira pergunta. Clica nela. Então, aqui, ó. Se ele acertar, se ele for para o sólido, líquido e gasoso, ele tem que vir para a seção 2. Então, vamos colocar aqui, ó. Avançar, não. Ele vai para a seção
2. Se ele errar, vier para sólido, pastoso, gasoso, triturado, ele tem que ir para a seção 3. Vamos clicar aqui em avançar e vamos para a seção 3. Certo? Então, vou retornar aqui e vamos testar para ver se está tudo certo. Clique em visualização. E aqui está. Sólido, líquido e gasoso, ele vem para o parabéns. Vamos voltar. Sólido, pastoso, gasoso, triturado, vamos avançar. Olha aí, está indo para o revisar este conteúdo. Então, agora está tudo certo. Vamos continuar a nossa trilha. Bom, agora eu tenho que ir para outra pergunta, né? A ideia é, se ele acertou, ele tem que ir para esse novo tema, fases de uma mistura. Se ele errou, ele precisa repetir uma pergunta sobre estados físicos da matéria. Então, vamos fazer essas duas possibilidades. Eu vou clicar mais uma vez aqui em adicionar nova. Vou colocar setinha para baixo e seção. Lembrem sempre, o mais importante aqui, né, o mais significativo para a nossa construção é de ser dividido tudo em seção. Então, vamos clicar aqui em seção. E vou colocar aqui agora fases de uma mistura. Vou colocar aqui, vamos conhecer melhor. Vamos revisar, né? Este conteúdo. Bom, vamos clicar aqui na imagem mais uma vez. Vamos ver se eu consigo colocar uma imagenzinha aqui direto com o GIF. Vou colocar aqui. Não sei se eu vou conseguir colocar o GIF, se eu vou conseguir achar um GIF aqui de acordo com o nosso Creative Commons, né? Mas vamos tentar. Deixa eu ver, eu acho que esse aqui é um GIF. Mesmo que não tenha muito a ver, mas vamos ver se ele carrega, pelo menos. Ainda tem essa questão, né? Algumas vezes, quando a gente tenta puxar logo da internet, ele dá uma travadinha ali, mas qualquer coisa a gente tenta baixar um GIF ou algo do gênero. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Visualização. E ó, o GIF não está aparecendo. Eu vou ter que colocar em forma de vídeo mesmo. Não está atualizando o meu GIF. Lembrando, foi até bom acontecer isso para que a gente possa apagar o nosso conteúdo. Então, faz de uma mistura, eu quero manter, mas a imagem não. Então, eu clico nessa lixeirinha aqui na lateral direita. Ele vai derrubar, certo? Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui. Ele vai pedir o URL. Vou ter que fazer o GIF diretamente do nosso computador, pessoal. Infelizmente, eu não tenho nenhum aqui salvo direto. Então, eu vou ficar devendo mostrar para vocês. Ele não está aceitando diretamente do Bing. Vou colocar aqui novamente, imagem, e vou colocar fases de uma mistura mesmo, sem ser um GIF. Vou colocar aqui. Ou essa, acho que essa está melhor. E adicionar. Prontinho, já está aqui. Então, agora eu vou clicar em adicionar nova e colocar a pergunta sobre a fase de uma mistura. Então, vamos lá. Então, para essa pergunta, eu vou colocar aqui. Sobre misturas heterogêneas. Sempre há pelo menos duas fases. Nunca aparece mais de uma fase. Pronto, vou colocar só essas duas. Sobre misturas heterogêneas, sempre há pelo menos duas fases e nunca aparece mais de uma fase neste sistema. Vamos colocar assim.
Pronto. A verdadeira é o sempre há pelo menos duas fases. Então, vou colocar aqui. Resposta correta. Mais uma vez, a gente tem que fazer a nosso link. Se ele acertar ou se ele errar. Certo? Então, vamos lá, de novo. Adicionar nova. Vou clicar aqui na setinha. Seção. Vamos colocar aqui. Parabéns. Acertou. É um conteúdo. Já está garantido. Já foi alcançado. Vamos para o próximo. E mais uma vez, vocês podem colocar uma imagenzinha aqui, uma mídia, né? Para que ele carregue. Vou clicar aqui em adicionar nova e colocar para irmos para o erro, né? Vamos revisar. E aí, de novo, acesse, coloco o link, né? E revise e tente novamente. Pronto, mais uma vez, duas sessõezinhas aqui para nós ramificarmos, certo? Então, sobre misturas homogêneas ou heterogêneas e depois ir para a seção 5 ou seção 6. Então, de novo, como é que a gente vai fazer isso? Lá em qualquer seção, ó, seção 4, seção 5, todos eles têm esses 3 pontinhos, estão vendo? Então, vamos clicar aqui e clicar em adicionar ramificação. Pronto. Adicionar uma ramificação. E agora a gente precisa ramificar as seções certas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. De novo, sobre misturas heterogêneas. Clica nela. Se ele acertar, né, que é o sempre há pelo menos duas fases, ele vai para o parabéns, você acertou. Se ele errar, ele vai para a seção 6. Opa, precisamos revisar. O Arlene? Isso aqui. Oi. Na verdade, eu vou mandar um recado para a professora Andréia, que ela tinha colocado lá no começo que ela não sabe fazer ramificação. Então, professora Andréia, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, tá? Espero que você esteja aí entendendo e acompanhando aí a ramificação. Perfeito. Por favor, se vocês preferirem, pode deixar a ramificação para o final. Eu gosto muito de ficar olhando como é que está a estrutura já, né, durante o percurso. Então, fica a seu critério. Se você preferir construir tudo e depois ramificar, não tem problema nenhum. Na verdade, é uma questão de organização, né? E também, a gente sempre fala, viu, Arlene, aqui pro pessoal, que é bom a gente pegar um horário, um tempo e testar, né? Porque daí, só a gente testando que a gente vai ver o que a gente acha melhor, né? Na nossa organização. Se é fazer já ramificando ou termina tudo e depois faz a ramificação. Mas isso é de cada um. E aí aquela coisa que a gente sempre entra. Testem, entrem, mexam no Forms, façam aí vários testes, várias tentativas, que daí vocês vão conseguir identificar o que vocês acham melhor, o que é mais fácil para vocês, né? Com certeza, até eu chegar a esse formato aqui que eu mesma estou adotando, eu fiz umas 6, 7 e fui fazendo exatamente como você falou, testando. Ó, Primeiro André, eu fiz tudo. a professora Andréia está colocando aqui. Eu gosto de construir primeiro no papel e depois vou para a ramificação. Legal, é uma outra estratégia, né? Cada um tem a sua estratégia. Tem gente que faz como se fosse um infográfico, né? Um fluxograma, vai fazendo e depois vai para a ferramenta. Aí é de cada um mesmo. Perfeito, acho que até para quem está começando é uma ótima sugestão. Criar tudo dentro do papel mesmo, né? Seja manualmente ou no documento no Word, por exemplo, e depois ir passar para o Forms. Eu acho que é uma boa função, aí, é uma boa forma de fazer sem ir direto para o formulário. De fato, fica mais fácil até de visualizar. A primeira que eu fiz assim, estruturei tudo no papel e depois eu trouxe para cá. Inclusive, desenhei setinha por setinha. Se for para cá, eu quero que vá para essa questão, sim, porque facilita a gente visualizar nas primeiras vezes. O Arlene, já vou deixar a pergunta aqui do professor Alex.
Essas ramificações só funcionam com questões de múltipla escolha? Sim, essas ramificações só funcionam com múltipla escolha. Inclusive, Alex, foi bom você falar isso, porque às vezes nós, professores, colocamos aquelas perguntas que têm várias alternativas corretas, né? Então, por exemplo, a A e a B estão corretas, né? Que a gente fala 1 e 2 estão corretas e a 3 e 4 está errada. Nesses casos, não tem como ramificar, certo? Porque imagina, se você colocar 8 questões lá, né? 8 alternativas, teria que criar uma ramificação para cada possibilidade do aluno. Então, se ele marcasse 1 e 2, se ele marcasse 3 e 4, se ele marcasse 5 e 8. Então, seriam muitos tipos de ramificação. Só funciona, nesse caso aqui, para uma única resposta verdadeira. Ok? Então, vamos embora. Aqui, eu coloquei para a seção 6 e tal, né? E aqui, e lembrando, pessoal, eu nem coloquei ramificação ainda para sessões de resposta, né? Seção 5 e seção 6 ainda estão sem ramificar. Certo? Mas por enquanto tá bonitinho. Vamos colocar aqui na seção 2, ó. Parabéns, você conhece os conceitos de estado físico da matéria. Lembram dela? Aqui tá indo para avançar. Se ele for para avançar, ele vai para essa, ó. Vamos revisar esse conteúdo. Avançar aí para o próximo. Então, eu tenho que trocar aqui, ó. Seção 2, ele não pode avançar, ele tem que vir direto para a seção 4, que é a pergunta de fases de uma mistura. Então, vamos colocar aqui, ó. Clicar em avançar, e ele vai para a seção 4. Beleza. Vou clicar em voltar. E lembrem sempre da gente visualizar o nosso resultado final, certo? Então, vamos lá, ó. Se ele acertou, sólido, líquido e gasoso, avançar. Parabéns, você conhece os estados físicos da matéria. Vamos clicar em avançar para ver para onde vai? Olha aí, ó, fases de uma mistura. Funcionou bem. Vamos revisar esse conteúdo. Vou colocar aqui, ó. Essa aqui que é errada. Ó, opa, precisamos revisar. Veja que esse link fica clicável. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai direto para o buscador. Clicar em voltar aqui. Vamos para esse, ó. Avançar. Olha aí, parabéns, você acertou. Misturas já foi alcançado, vamos para o próximo. Então, ele já está ramificado direitinho. Não sei se vai aparecer essa dúvida aí, mas eu já vou me adiantar nesse conteúdo, que é a opção do voltar, né? Infelizmente, por hora, não tem como a gente retirar, tá, pessoal? O aluno, ele pode sim clicar em voltar e tentar refazer a atividade. Por isso, muitas vezes eu sequer atribuo pontos na trilha de aprendizagem. Ela serve realmente para o aluno testar ali, para se divertir fazendo e testar os seus conhecimentos. Porque quando vale ponto, eles ficam já desesperados, né? Já ficam querendo acertar a todo custo, mesmo quando eles não entendem direito, eles querem de fato a pontuação. Então, às vezes é bom para uma dinâmica em classe e tal, para que a gente tenha esse feedback, sem necessariamente quantificar esse feedback, certo? Bom, vamos lá. A professora Ana já conseguiu entender como é que faz a ramificação? Conseguiu sim. Pelo que eu Perfeito. entendi, né? Até agora não mandou nada aqui. De dúvida. Então, maravilha. Vamos mais uma vez, então, aqui colocar, lembrando, né, do nosso conteúdo aqui. Deixa eu retornar aqui no nosso, ó. O que a gente está fazendo ponto a ponto. Na seção 1, foi uma pergunta sobre estados físicos da matéria. Eu botei a pergunta. Quando ele acertava, ele veio para a seção 2. Parabéns, você vai trabalhar com outro conteúdo. Quando ele errava, no sólido pastoso e tal, ele via para cá. Vamos revisar este conteúdo. Quando acertava, vem para a seção 4, que é o próximo conteúdo da nossa lista, fases de uma mistura. E aí eu coloquei mais uma vez a pergunta, ó. Errada e certo. Quando acertava, vinha para o parabéns, você acertou. E quando errava, opa, precisamos revisar. Gente, uma parte muito importante que eu cometi esse erro várias vezes quando eu comecei a fazer trilhas de aprendizagem, que era querer criar uma seção só de parabéns para todas as perguntas, sabe? Então, eu criava tipo 8, 10 perguntas e queria que todos os parabéns fossem para o mesmo lugar. Não dá certo, tá? Não dá certo. Um parabéns tem que ser para a questão 1, outro parabéns tem que ser para a questão 2, porque senão o Forms ele não entende para onde ele tem que te direcionar. Ele vai sempre direcionar para o mesmo local.
beleza? Então, sempre colocar uma seção de parabéns e uma seção de, poxa, vamos revisar para cada uma das perguntas. Isso é extremamente importante. Eu errei muito fazendo isso, não dá certo, ok? Bom, nessa seção 7, eu vou criar uma nova pergunta sobre estados físicos da matéria, uma vez que o aluno que errou deve tentar novamente sobre esse mesmo conteúdo, né? Então, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui sobre... Vamos tentar novamente responder a respeito dos estados físicos da matéria. Vocês podem, com certeza, colocar aqui frasezinhas melhores que as minhas, tá? Vou clicar aqui em inserir mídia, imagem mais uma vez, e vou colocar aqui os estados físicos de novo. A Microsoft me fazendo passar vergonha. Pronto. Tá aqui. Vamos colocar estados físicos da matéria. Vou colocar aqui. Bom, vou adicionar, veja que ele deu um bugzinho aqui novamente, né? Não consegui colocar a imagem, não tem problema, depois eu tento novamente. E bom, nessa seção eu vou colocar outra pergunta. Então, clico em adicionar, opção, e eu vou colocar aqui a pergunta sobre o estado físico da matéria. Então, vamos colocar aqui. Qual o nome da transformação que ocorre entre o estado sólido, líquido, do estado líquido para o estado sólido. Vou colocar aqui, ó. Solidificação. Lembrando que eu estou colocando aqui com duas alternativas, tá, pessoal? Mas vocês podem colocar com várias. A gente pode colocar aqui, ó. Deixa eu pôr para vocês verem, ó. Solidificação, fusão ou condensação, certo? Bom, nesse caso, a minha resposta correta, né, do líquido para o sólido é solidificação. Então, vou clicar aqui. Essa é a minha resposta correta. E aqui a única diferença é que eu vou ter que colocar, vou ramificar todas essas, né, que estão erradas para a mesma mensagem de, poxa, você errou, vamos tentar novamente. Mas eu acho que, se vocês quiserem, né, já fiz isso em algumas outras trilhas que eu organizei, eu posso colocar várias mensagens. Por exemplo, se o aluno coloca fusão, significa que ele só trocou ali a ordem, né? O estado líquido para o sólido é solidificação, mas do sólido para o líquido é fusão. Então, ele chegou próximo do que eu gostaria. Então, eu coloco uma nova seção para falar isso para ele. Olha, você chegou muito perto. E aí, coloco uma mensagenzinha de você inverteu só os conceitos e tudo. Vocês podem criar mais sessões de feedback, né? Aí depende muito do objetivo central na hora de construir essa trilha. Então, aqui, ó. Qual o nome da transformação que ocorre no estado sólido? É solidificação. E mais uma vez, a gente vai adicionar sessões de parabéns, você acertou, ou vamos revisar. Então, adicionar nova. Clicar aqui na setinha. Sessão. A grande questão aí é adicionar tudo sessão, povo. Tudo que vocês vão colocar novo, adiciona uma sessão. Então, vamos colocar aqui. Parabéns. Você está pronto para a nossa avaliação. Vou colocar uma descrição aqui. Aliás, nem vou colocar só uma imagem. E dessa vez eu vou carregar de novo aqui a nossa abelhinha. E adicionar nova. Eu vou colocar de novo outra seção. Ó, esse aqui funcionou bem.
Poxa, precisamos revisar mais este conteúdo. Mas, nesse caso, eu só vou colocar duas questões mesmo sobre esse conteúdo. Então, eu vou colocar aqui, acesse, vou colocar o site, né? Revise, depois tente e reinicie. Agora, vamos trabalhar o conteúdo. O Arlene. Oi. Aí você escreveu o endereço do site. Ah, isso que eu ia perguntar. Se ele já dá o hiperlink. Já sim. Qualquer um que a gente escrever aqui, né, ele vai colocar. Ele só não estava mostrando porque eu estava com ela selecionada, tá vendo? Mas assim que eu clico em qualquer lugar fora, ele já aparece quando clica aqui, ó. Ele vai direto para lá. Na pergunta também, né? Em qualquer um dos espaços ele já gera. Ele gera. Agora, a gente tem que lembrar daquelas limitações do Forms, né, que a gente estava conversando antes, Ana. Por exemplo, não dá para a gente colocar nenhuma imagem nas alternativas do Forms. Pelo menos não por enquanto. Certo? Sim. Mas link dá sim. Então, povo, agora vamos mais uma vez ramificar, né? A ideia é que a gente faça essas ramificações bonitinhas aqui. Então, de novo, 3 pontinhos, adicionar ramificação. Vamos perpassar por tudo aqui. Aqui já está certo, né? Já ramifiquei. Sempre é bom dar uma olhada aqui na lateral, ó. Aqui a seção 2 também está ramificada, ó. Parabéns, você já conhece os estados físicos da matéria, ele vai para o próximo conteúdo. Vamos revisar esse conteúdo. Aqui, ó, no vamos revisar, ele tem que ir para a seção do conteúdo de novo, né? Do estado físico da matéria. Então, que é a que a gente acabou de fazer, ó. Vamos tentar novamente responder sobre estados físicos da matéria. Ele vai para esse. Lá está. Fases de uma mistura, vem a pergunta aqui. Parabéns, você acertou. A gente não vai ramificar aqui ainda, porque eu não tenho um pós desse aqui, né? Aqui está. Vamos tentar novamente responder a respeito dos estados físicos da matéria. Sublimação, solidificação, fusão e condensação. Aqui eu tenho mais pontos para ramificar. Vou clicar em cima. E pronto, ele já abre aqui as opções de ramificação, estão vendo? A única que é certa é a solidificação. Então, vou clicar aqui em avançar e clicar em parabéns, você está pronto, certo? Nas outras, ele precisa ir para a mensagem de, poxa, né, precisamos revisar mais este conteúdo. Então, eu vou clicar aqui em avançar, vou para o, poxa, precisamos revisar mais. Eu só fiz uma sessão dessa revisão, como eu comentei com vocês, mas isso é opcional. Eu poderia colocar 4 sessões aqui diferentes para eles irem, né? Botar 3, como eu falei, no fusão, ele chegou muito próximo, então podia ter uma mensagem específica para essa alternativa, certo? Mas, nesse caso, eu vou colocar só todos para a seção 9, funciona bem também. Ok? Bom, vou voltar e sempre, para facilitar a nossa vida, vamos clicar sempre em visualização. Vamos ver como é que está indo nossa trilha, né? Então, aqui já está certinho, eu já tinha visto, né? Avançar. Parabéns, você conhece bem os conceitos de estado físico. Vamos clicar em avançar. Fases de uma mistura. Se ele errou, opa, precisamos revisar. Vamos tentar novamente. Então, funcionou bem. Vou botar solidificação. Ó, parabéns, você está pronto. Vejam que se eu clicar em avançar, por enquanto ainda não está correto, né? Porque eu não ramifiquei essa parte aqui ainda. Ó. Parabéns. Quando eu clico em avançar, ele está voltando para o, poxa, precisamos revisar mais este conteúdo. Vamos clicar lá em voltar, lá em cima, para a gente visualizar o nosso total. Ô Arlene,
Oi, Posso fazer a pergunta da Valéria? por favor. Ela escreve assim: no meu Forms aparece a função mesclar. Seria a mesma coisa que ramificar? Mesclar? Nessa eu nunca vi essa função aqui, viu? Que professora que apareceu? É a Valéria. última aqui que aparece? Valéria, se você puder colocar aqui no chat mais informações para a gente tentar te ajudar. É, eu nunca vi, Valéria, me perdoe. Já vi duplicar, mover, mas mesclar no Forms eu nunca tinha visto. Se for aqui, ó, se você tiver aparecendo esse mesmo símbolo, tá vendo? Esses dois quadradinhos aqui, um atrás do outro, dá no mesmo, ok? Mas eu, de fato, nunca vi a opção mesclar aqui no Forms. Mas veja o símbolo. Se for esse, tá tudo certo. Bom, aqui, pessoal, eu só falto terminar o meu formulário com uma mensagem final, certo? Então, vou colocar aqui, ó, adicionar nova. Vou clicar aqui em uma seção, mais uma vez, e vou colocar fim do formulário. Fim da trilha, né? E vou clicar aqui em adicionar nova. Desculpa, vou colocar aqui uma imagem e vou selecionar uma nova imagem aqui no meu PowerPoint, como eu falei com vocês. Clicar em inserir, ícones, ilustrações, ou não adesivos são mais bonitinhos. E vou colocar aqui essa mensagenzinha da abelhinha, ó. Clica com o botão direito, salvar imagem como, e vou deixar aqui como JPEG. Formato de intercâmbio de JPEG, funciona bem. Vou botar lá imagens. Ixi, já tem imagem 3, deixa eu colocar outra. Pronto, salvei lá. Vou vir para cá, ó. Imagem. Carregar nesse caso. Aqui, imagem 99, abrir. Pronto, aqui já está para o meu fim do formulário. Agora falta a gente ramificar as seções, né, que eu criei de intercâmbio, como eu falo com vocês. A gente bota as questões todas de alternativas, né, primeiro, e a gente vai colocando essas mensagens de parabéns, de vamos revisar, e essas também têm que estar ramificadas, certo? Então, vamos retornar para isso. Ó, nos 3 pontinhos e adicionar ramificação. Esse já está tudo bem. Essa também, é só olhar para cá. Seção 4, tá vendo? Seção 7, 6 e 5 está tudo bem aqui também. Aqui, ó, parabéns, você acertou. Sobre misturas heterogêneas, ele já acertou. Então, ele precisa ir para o final do formulário, né? Por enquanto. Não tem nenhuma outra alternativa. Então, vamos lá. O parabéns, você acertou. Clica aqui em avançar. Fim do formulário. Vamos lá, colocar aqui. Pode ser até para a seção 10, né? Que eu coloquei. Fim da trilha. Certo? O OPA, precisamos revisar. Eu não fiz nenhuma questão sobre fases de uma mistura, né? Senão vai ficar infinita. Mas eu vou colocar ele para o fim do formulário mais uma vez, ó. Eu botei uma seção só para o fim da trilha. Só para botar a imagenzinha, né? Senão não dá para colocar nada. Aqui na seção 8, parabéns, você está pronto para a nossa avaliação. Mais uma vez, nós precisamos ir para a seção 10. Então, fim da trilha de aprendizagem. E, poxa, precisamos revisar mais este conteúdo. Vou colocar aqui, nesse caso, né, ele veio sobre o conteúdo, novamente, de estados físicos da matéria, mas aqui ele vai para perguntas sobre fases da matéria depois, né, porque ele já respondeu 2 vezes. Se ele errou de novo, a gente vai seguir o bonde e ele depois retorna para tentar novamente fazer a trilha. Então, vou colocar aqui para ele voltar para fases de uma mistura.
E pronto, acho que agora está tudo certinho. Vamos retornar e clicar em visualização. Então tá aqui, ó. Errou, avançar, vamos revisar esse conteúdo. Clique em avançar para ver se está tudo certo, ó. Vamos tentar novamente sobre estados físicos da matéria. É exatamente o que eu queria. Vou clicar aqui errado, condensação. Poxa, precisamos revisar mais este conteúdo. Ele vai para a fase de uma mistura. Mesmo ele tendo errado as duas, eu não vou colocar mais nenhuma sobre aquele conteúdo, então ele tem que avançar. Então, fase de uma mistura. Vou ver aqui. Opa, errou de novo. Precisamos revisar, mas depois disso eu não tinha colocado nenhum conteúdo, então ele tem que ir para o final da trilha. Vejam que um botão aqui muda para enviar, ao invés de ser avançar, certo? Clicar aqui em voltar. Vou colocar aqui a resposta correta. Parabéns, você acertou. Vamos para o próximo. Mas, mais uma vez, eu não coloquei nenhum outro conteúdo depois daquele, então fica fim da trilha de aprendizagem. Percebam, não sei se vocês notaram, que todas essas sessões que eu não coloquei imagem, ela fica muito sem graça, né? Ela fica sem aquele estímulo visual mesmo para a gente continuar. Vocês podem colocar até ícones que tenham a ver com o conteúdo. Eu vou mostrar aqui, vou fazer uma nova com vocês sobre leis ponderais, que a gente pode colocar imagens do conteúdo mesmo, certo? Mas essas abelhinhas e tal, esse estímulo, é mais nas sessões de parabéns, você acertou, ou, poxa, vamos revisar. É sempre bom ter esse estímulo visual. A professora Valéria voltou a colocar aí no chat, Ana? Ela colocou assim, o mesclar seria para unir as sessões. Ah, entendi. No meu não está aparecendo ainda, isso acontece muitas vezes, né, quando é um recurso novo. Então, o domínio de vocês, né, que vocês estão logados agora, já está com esse recurso de mesclagem. O meu não está aparecendo, certo? Então, não vai dar no mesmo, é diferente os recursos aí, ok? Bom, e tenha certeza, Valéria, se você está realmente fazendo um teste ou um formulário, tá? Se for trilha, tem que ser teste. Não dá para botar a resposta certa num formulário, ok? Bom, nesse caso, pessoal, como essa trilha já está prontinha aqui, eu vou iniciar uma nova com vocês sobre leis ponderais. E a gente vai fazer justamente esse planejamento. Antes de fazer qualquer ramificação, eu vou colocar só as perguntas e só as sessões, para a gente ver se fica melhor nesse sentido. Antes de eu passar para essa próxima trilha, eu queria trabalhar com vocês um pouquinho sobre a questão da quantificação da trilha de aprendizagem, certo? Então, aqui a gente não colocou pontuação nenhuma, né? A gente ia começar colocando, mas a gente deixou isso para lá, deixou quieto para no final a gente atribuir a pontuação, tá? Então, na questão 1, por exemplo, se ele acertar, eu acho que vale 2 pontos, porque ele vai direto para o outro conteúdo. Então, vou colocar aqui, ó. Vale 2 pontos, certo? É importante a gente colocar essa questão como obrigatória, senão ele vai poder avançar, olhar tudo e depois retornar. Então, vamos colocar como obrigatória. Vale 2 pontos. Se ele errar, vamos lá tirar todas as nossas mensagens aqui, ó. Se ele errar, ele tem que vir para fases de uma mistura. Ou, desculpa. Se ele errar, ele vai repetir aquele mesmo conteúdo, né? Aqui, ó. Sobre a transformação do estado líquido para o sólido. Não é justo a gente colocar essa questão valendo 2 pontos, porque ele errou a primeira, né? Então, essa aqui tem que valer um pouco menos. Então, vou colocar aqui, ó, que essa questão vale 1 ponto apenas. Certo? Tá aqui, ó, 1 ponto. Vamos retornar aqui. Se ele foi para a fase de uma mistura heterogênea, essa questão vale 2 pontos. É a nossa última questão aqui da nossa trilha. E pronto. Então, qual é a pontuação máxima aqui que ele vai conseguir? Ele vai conseguir no máximo 4 pontos, né? Mas ele pode tirar 0, ele pode tirar 1 ponto, se ele acertar só aquela do meio, né? Ele pode tirar 3, mas ele não vai conseguir tirar a somatória de todas, né? Porque ele só vai para uma questão
se ele errar aquela primeira. Tudo bem? Agora que a gente já sabe os princípios básicos de toda a trilha de aprendizagem, vamos tentar fazer aqui ponto a ponto, de novo, certo? Então, a gente vai lá no office.com e vamos clicar em Forms mais uma vez. Lembrem, não podemos usar formulário. O certinho mesmo é usar teste. Ok? Vou colocar aqui, testando as trilhas de aprendizagem. Vamos tentar deixar as ramificações e tal tudo para o final, já que alguns já comentaram aí no chat que acharam melhor fazer todo o conteúdo, né? Fazer o planejamento dele para depois trazer, né? Sessões e tudo mais. Então, vamos nessa. Vamos colocar aqui perguntas. Então, vou clicar aqui em adicionar nova. E lembrem, o segredo de qualquer trilha é adicionar sessões. Então, adicionar nova, clica na setinha e clica aqui em sessão, certo? Bom, essa aqui eu vou trazer uma trilha sobre leis ponderais. Então, vou colocar aqui, ó. Leis ponderais. Vou botar parte 1 para ficar mais fácil da gente se localizar. Clicar aqui em imagem e vou inserir uma imagenzinha para referenciar. Ponderais. Vou usar essa daqui e vou clicar em adicionar. Lembrem que na descrição é mais uma forma da gente se organizar do que do aluno, certo? Então, vou colocar aqui. Vamos relembrar os conceitos das leis ponderais. Vamos clicar aqui em adicionar nova. Bom, sobre leis ponderais, é a seção leis ponderais, eu vou colocar uma pergunta. Então, eu vou clicar aqui em opção e vou adicionar minha pergunta. Qual? Opa, sempre que acontecer isso, ó, pessoal, vocês estão vendo que quando eu vou digitar, ó, ele sobe a página sozinho. Então, é só a gente atualizar para que isso não aconteça mais, ó. Então, eu vou clicar em atualizar. E vou retornar aqui para minha questão 1. Pronto. Qual a famosa lei de Lavoisier? Natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é famosa, né? Então, essa é a nossa resposta correta. E vamos colocar aqui a outra. Em um sistema dado, um mol de gases de qualquer gás corresponde a 22,4 litros na CNTP. A lei de Lavoisier é a primeira, certo? Por enquanto, aqui nessa imagenzinha, aqui nessa questão não vou colocar nenhuma imagem, não vou colocar pontuação e não vou colocar feedback nem nada disso. Vamos deixar isso para o final, talvez fique mais simples para a gente fazer no início. Então, essa é a minha lei de Lavoisier, a letra A letra B seria um erro, certo? Vamos agora para uma segunda pergunta sobre leis ponderais. Botei aqui leis ponderais parte 1, vou colocar aqui leis ponderais parte 2. Né? Sempre, cada pergunta tem que ter uma seção adicionada a ela. Então, vamos clicar aqui, ó, adicionar nova, setinha e seção. Vamos colocar aqui, leis ponderais, parte. Essa parte 2, eu quero que o aluno venha quando ele errar, certo? Mas, por enquanto, eu não fiz nada disso, não estou planejando ramificação ainda. Nessas leis ponderais, eu vou clicar aqui no inserir mídia e colocar uma fotinha de Lavoisier. Lavoisier. Pronto, ó.
Vamos colocar essa aqui, é bem famosa essa imagem, sempre aparece essa nos livros. Vamos. Eita, olha aí, ó. Acontece, tá vendo? Não foi possível baixar essa imagem. Vou tentar outra imagem, ó. Aquela ali não funcionou bem. Vamos ver essa aqui. Aí, ó, essa funcionou. Vamos continuar no conteúdo. Leis ponderais. Adicionar nova opção. Então, vamos lá. De acordo com a lei de Lavoisier, vamos lá. Em um sistema fechado, a massa inicial é igual à massa final. E aqui, em qualquer sistema, seja ele fechado ou não, a massa inicial é igual à massa final. Lembrando que eu estou puxando sardinha aqui para o meu lado, né? Que eu sou professora de Química, mas vocês podem usar o conteúdo que vocês preferirem, certo? Pronto, coloquei as minhas duas perguntas aqui de leis ponderais, ó. Primeira questão, sobre a famosa lei, e a segunda questão também ainda sobre Lavoisier. Agora, eu quero passar para um novo conteúdo. 2 está ótimo, quero passar para um novo. Então, adicionar nova, clicar aqui e clicar em seção. Agora eu vou falar sobre estados físicos da matéria. Certo? Mais uma vez, vou clicar na imagenzinha, imagem, e clicar aqui em estados físicos. Ó, esse aqui já apareceu novo, eu gostei. Vou clicar aqui e adicionar. Ó, ficou bonita essa imagem. Posso colocar uma descrição, mas dessa vez não vai ser necessário. Vou clicar em adicionar nova e opção. Vamos lá. Qual o estado com menos energia, com menor energia cinética? Sólido, líquido, gasoso. Então, vou colocar aqui, ó. Nesse caso é o sólido. Vocês podem alterar, tá, a posição das alternativas, se preferir, né? Mas desse jeito, como é só um exemplo, eu vou deixar do jeito que tá. Bom, esse aqui foi a parte 1, certo? Finalizamos. Adicionar nova, setinha para baixo, seção mais uma vez. Vou colocar aqui, estados físicos da matéria. Nós, né, para a gente se organizar do que para o aluno, ok? Vou clicar aqui nas imagenzinha mais uma vez, imagem, e vou selecionar outra imagem aqui de estado físico da matéria. Vou usar essa que eu já tinha usado no anterior, adicionar. Vamos ver se ela carrega. Pronto, funcionou bem. Lembrando, pessoal, que vocês podem, como eu já falei, colocar em negrito aqui os nossos conteúdos ou mudar a fonte, né, a cor da fonte e tal. E podem também alterar o tamanho, ó. Se eu quiser que essa imagem fique maior, eu posso clicar aqui. Ó, ela vai ficar desse tamanhozão aqui para o aluno. Beleza? Se eu quiser retornar, clica no botão do lado. O nome desse botão é de ênfase, certo? Vou deixar grande assim. Clico em adicionar nova. Opção. E agora vamos para a nossa pergunta. Os estados físicos da matéria. Qual é o mais difícil de ter em um recipiente fechado? Sólido, líquido,
gasoso. Aqui é o gasoso, né? O mais difícil, ele escapa fácil. Beleza. Então, já temos a nossa parte 2 aqui do estado físico da matéria. E vamos colocar um terceiro conteúdo aqui só para a gente complementar. Então, vou clicar aqui, adicionar nova. Clicar de novo na seta aqui, tipos de pergunta. E vamos colocar outra seção. Agora eu vou colocar sobre transformações químicas. Certo? De novo, vou botar parte 1. Clico aqui no inserir mídia, né? Imagem. E vamos digitar transformações. Então, não estou achando nenhuma imagem boa dessa vez. Eu vou colocar só química aqui, só para a gente ilustrar. Pronto, achei essa aqui, ó. Adicionar. Ó, não foi possível, acontece mesmo. E é isso que eu estava comentando quando o Alex perguntou sobre o GIF. Muitas vezes, quando eu tentei colocar GIF, via exatamente essa imagem. Então, eu já desisti de colocar, porque é um formato que ainda está sendo testado. Então, muitas vezes ele ainda dá esse erro. Por isso que eu prefiro adicionar imagem comum. Vamos ver se essa... Ah, pronto, essa funcionou. Então, vamos clicar aqui em adicionar nova. Opção. Vamos lá. Dentre as opções abaixo, marque aquela que representa uma transformação química. Vamos lá. Derretimento do gelo. Papel dourado ou queima de gasolina no motor. Esqueci de botar ponto. Esse aqui é a nossa resposta correta. E agora vamos para a parte 2 de transformações químicas. Então, adicionar nova. Seção de novo, né? Transformação química, parte 2. Vamos adicionar uma nova aqui. Opção. Lembrando que eu não coloquei nenhuma imagem nessa aqui. Então, deixa eu clicar aqui em inserir mídia para colocar, né? Para ficar bonitinho. Vou botar aqui aquela imagem que eu tinha achado antes, ó. Só para ilustrar. Ó, de novo, não foi possível. Então, tentar novamente. Tentar outra aqui. Pronto. E agora vamos para a nossa última questão nesse caso. O Arlene, Oi. se eu quiser aí, por exemplo, associar com Sway, por exemplo, eu consigo colocar uma apresentação de Sway ou alguma coisa aí que ele vai entrar e vai olhar alguma coisa, ou eu vou trazer alguma informação? Em forma de sessão, consegue sim. Tranquilamente. Aí é da mesma forma que você colocou. Isso, ó. Coloca a sessão, como eu coloquei aqui, ó, sessão 6, certo? E aí você pode colocar tanto no título quanto na descrição. Eu sempre recomendo colocar na descrição, fica mais organizado e o link fica clicável. Tá? Fica aí a dica, né? Uma ideia, porque se você quiser fazer uma complementação, ou se você está dando aí algum conteúdo que precise que o aluno revisite, ou alguma coisa que o aluno não entendeu e colocou lá como errado e você quer dar alguma explicação, você pode fazer uma apresentação no Sway, que é uma forma diferenciada, né? E aí você coloca o link ali para ele entrar
e aí ele já ter a explicação ali, não ficar, ter o feedback formativo, né, que a gente diz, né, e não ficar só naquele errou, ponto final. Sim, sim, claro. E o legal é exatamente colocar isso nessas sessões de, poxa, você acertou, ou, poxa, você errou, colocar na descrição, porque é o que eu vou fazer, a gente fazer daqui a pouco. Acho que vai ficar bem legal mesmo. Então, só para finalizar essa parte, ó, vou colocar aqui, dentre as opções abaixo, marcar a alternativa não configura uma transformação química. Então, nesse caso é o oposto, né? Vou colocar aqui a evaporação de uma substância, é essa aqui, né? A decomposição de matéria orgânica. E, por fim, a queima de combustíveis. Pronto, a única que não é uma transformação química é a primeira. E pronto, aqui na minha trilha eu tenho já 6 questões, certo? Bom, já utilizando o gancho da Ana, que ela acabou de fazer com a gente aqui, eu vou fingir que eu tenho alguns conteúdos aqui já prontos, certo? Então, vou lá no meu office.com. Eu vou pegar um Sway qualquer que eu tenha aqui, ó. Vou pegar um Sway. Então, deixa eu ver se eu tenho algum aqui já de química, pelo menos. Acho que não. Vou criar um novo aqui. Novo Sway em branco. Vou deixar só escrito teste aqui, só para a gente poder gerar um link. Vou clicar aqui em compartilhar. Percebam que a gente sempre no Sway, né, ele vem como pré-definido pessoas da nossa organização para ser mais seguro e tal para nós, mas nesse caso eu vou deixar qualquer pessoa com o link para exibir, certo? Eu vou clicar aqui em copiar para a gente poder colocar lá como sugestão, né, de revisão. Então, voltando para a nossa trilha, agora a gente vai realmente planejar ponto a ponto para onde essa galera vai. Então, gente, em Leis Ponderais parte 1, nós temos as nossas alternativas, certo? Se ele acertar, vocês acham que é necessário ele ir para Leis Ponderais parte 2? Acho que não. É justamente sobre a mesma lei que eu perguntei, ó, lei de Lavoisier aqui e lei de Lavoisier aqui. Então, acertando a primeira, não tem necessidade de ir para a segunda pergunta sobre leis ponderais, certo? Seguimos em frente. Então, a gente pode fazer o nosso planejamento, que o pessoal estava comentando aí, ó. Vou botar aqui. Questão 1. Leis ponderais, né? É a nossa primeira parte ali. Se acertou, segue para estados físicos. Beleza. E se errou, vai para leis ponderais, parte 2, certo? Então, essa é a nossa primeira parte aqui do nosso conteúdo. Leis ponderais, se ele acerta, vai para estados físicos. Se ele erra, vai para leis ponderais, parte 2. Beleza? Então, vamos lá. Depois de leis ponderais, parte 2, vamos fazer a ramificação dessa parte aqui, ó. Vamos revisar lá. Leis ponderais, parte 2. É a última parte de leis ponderais. Acertando ou errando, ele tem que ir para o próximo conteúdo. Não tem outra pergunta sobre isso, certo? Então, a não ser que eu queira fechar, eu posso também colocar ele para finalizar. Poxa, não acertou as 2 primeiras, ele vai logo para o final do formulário e pronto. Eu não acho legal, porque o divertido é justamente ir pelo percurso. Então, se ele errar a questão ou se ele acertar, ele tem que ir para a mesma parte, que é estados físicos da matéria. Porém, as mensagens são diferentes. A mensagem de um vai ser, poxa, parabéns, você acertou, e a outra, poxa, infelizmente você errou, revise, mas vamos passar para o próximo conteúdo. Então,
vamos lá no nosso planejamento. Eu vou colocar: se acertou a parte 2, parabéns, né? E seguir em frente. Seguir para estados físicos. Certo? Se ele errou a parte 2, vamos revisar e seguir em frente também para estados. Certinho? Então, a gente já tem nosso planejamento aqui bem definido, né? Pelo menos da primeira parte. Se acerta leis ponderais, segue para estados físicos, lembrando de colocar o parabéns, né? Então, vou colocar aqui, ó, parabéns e segue para estados físicos. Se errou, vai para leis ponderais, parte 2. Se acerta parte 2, parabéns, seguir para estados físicos. Se erra parte 2, vamos revisar e seguir em frente para os estados físicos. Então, vamos agora trabalhar com os estados físicos, ó, que é essa parte aqui. Sendo estado físico, de novo, ó, se acerta, parabéns, você acertou e vai para o próximo assunto. Se erra, poxa, vamos revisar e vai ter que ir de novo para estados físicos da matéria parte 2, beleza? Vamos logo olhar o outro conteúdo, ó, que é transformações químicas. Então, vamos lá. De novo, ó, planejamento. Então, se acertou em estados físicos, parte 1. Se acertou, parabéns e seguir para transformação química. Certo? Se errou, vamos tentar novamente. Vai para a parte 2 de estados físicos. Certo? E aí, segue na mesma questão que a gente colocou ali para as leis ponderais. Na parte 2 é a última pergunta sobre estados físicos. Então, aqui só vai mudar a mensagem, mas ele vai para o mesmo local. Então, se acerta, parabéns, mas vai seguir para a transformação química. Se erra, vamos revisar, mas também vai seguir para transformações químicas, ok? Então, de novo, ó, texto. Se acertou a parte 2. Parabéns e seguir para transformações químicas. Se errou, vamos revisar e seguir para transformações químicas. Ok? Então, a gente tem todos esses planejamentos aqui. Bom, acho que já dá. Falta a última partezinha do nosso planejamento, né? Que é a parte de transformações químicas. Então, vamos colocar aqui. Transformações químicas. Parte 1. Se acertar, vai para o fim do formulário. Bom, parabéns, né? É bom a gente colocar o parabéns. E vai para o fim do formulário. Se errar, vou colocar aqui. Se errar, vai mensagem de tentar de novo e vai para a parte 2. Transformações. Beleza, tá aqui já. Na parte 2, não tem mais nenhuma pergunta, né? Lembra que eu coloquei só 2 de cada. Então, vamos aqui. Se acertar parte 2, fim do formulário. Ou, primeiro, né? Parabéns, fim do formulário. E se errar, vamos revisar, mas vai também para o fim do formulário. Certo? Agora sim, temos todo o nosso planejamento. Vamos começar lá de cima. Acho que agora vai ficar mais simples a gente fazer as ramificações, correto? Então, leis ponderais. Se acertou, a gente tem que ir para o parabéns e seguir para estados físicos.
Então, vamos criar nossa mensagem de parabéns e ramificar ela, certo? Então, vamos lá. Ó. Eu posso criar essas mensagens todas de finalização lá no finalzinho, tá? Ou vocês podem criar aqui logo depois da pergunta, né? Então, leis ponderais e tal, e colocar aqui. Para não ficar confuso, eu vou deixar lá no final. Então, vou vir aqui em adicionar nova e colocar aqui sessão e colocar parabéns, você acertou a questão, certo? Vamos colocar nossa abelhinha aqui, né, que eu já deixei separada lá no outro formulário, tá aqui. Temos prosseguir para o conteúdo o próximo conteúdo, né? Para o próximo conteúdo. Estados físicos da matéria. Então, vamos retornar lá, ó. Foi isso que eu coloquei. Parabéns e segue para estados físicos, certo? Se ele errou, a gente precisa colocar ele para ir para outra parte 2, né? Para a parte 2 de leis ponderais. Então, vamos colocar aqui. Se ele errar, adicionar nova, seção. Vamos colocar. Vamos revisar esse assunto e tentar novamente. Vamos revisar leis ponderais e tentar novamente. E aqui na descrição, eu vou colocar aquele SWAY, né? Que eu tinha comentado com vocês. Então, vou colocar acesse e vou colocar aqui o SWAY. Revise o conteúdo e tente e vamos tentar responder outra questão sobre o conteúdo, sobre o assunto. Percebam, ó, que ele já está clicável aqui, beleza? Então, seguimos o nosso planejamento. Ó. Ele acertou, ele vai para essa mensagem e vai seguir para os estados físicos da matéria. Se ele errou, ele vai, né, para a parte 2. Então, ele vai receber essa mensagem aqui e vai voltar para a pergunta da parte 2, certo? Para isso acontecer, a gente tem que ramificar. Para ramificar, lembrem, né? 3 pontinhos, clica em adicionar ramificação. Pronto. Vamos lá em cima, que as nossas perguntas estão lá. Então, aqui, ó. Se ele acertar, ele vai para aquela seção de parabéns, você acertou. Se ele errar, vou clicar aqui em avançar, ele vai para o vamos revisar leis ponderais. Seção 8. Vamos lá nas seções de parabéns e tal, mais uma vez, e vamos também configurar essas seções. Parabéns, você acertou. Se ficar no avançar, ele vai vir para o vamos revisar, não faz sentido, né? Então, parabéns, ele tem que ir para a parte de estados físicos da matéria. Prontinho, tá aqui. E vamos revisar, ele tem que ir para a parte 2 de leis ponderais. Prontinho, tá aqui. Beleza? Vamos clicar em voltar. E lembrem, sempre para facilitar, clicando em visualização. Então, vamos testar. Ó. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Se avançar, parabéns, você acertou. Clicando em avançar, estados físicos da matéria. Era exatamente isso que eu queria. Então, vamos retornar aqui. Se ele errar, vamos botar aqui, ó, errei, avançar. Vamos revisar, ó, clicando, ele vai abrir o SWAY perfeitamente, como a gente sugeriu. E vamos clicar aqui em avançar. Ele vai de novo para a pergunta de leis ponderais. 2, certo? Vamos clicar em voltar agora e vamos seguir o nosso planejamento. Agora ele está na parte 2, ó. O que ele tem que fazer na parte 2? Se ele acertar, parabéns e seguir para os estados físicos. Se ele errar, vamos revisar novamente e seguir em frente para o estado físico. Eles vão para o mesmo local, mas são 2 mensagens diferentes. Então, vamos lá. Testando aqui. Vou lá para o final. E vamos colocar adicionar nova.
Vou colocar sessão. Vamos colocar parabéns. Agora você acertou as leis ponderais. Sobre as leis ponderais. Vamos seguir para estados físicos da matéria. Eu vou clicar aqui no PowerPoint e vou achar... Ah, essa mensagem, essa aqui tá legal. Vou colocar essas abelhinhas mesmo. Carregar e vou colocar elas batendo palminha. Certo? Vou adicionar nova. Se ele errar, vou colocar outra seção, né? Se ele errar, vou colocar, poxa, deixa tudo em caixa alta. Precisamos revisar este conteúdo, as leis ponderais. Eu coloco leis ponderais para ficar fácil de achar o nome, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Acesse, revise o conteúdo para não ficar com defasagem, com dúvidas. Vamos agora para estados físicos da matéria, que foi o que a gente planejou, certo? Vou clicar aqui para colocar a imagenzinha da revisão, né? Carregar, colocar a abelhinha de novo, buscando conhecimento. E pronto. Já temos as duas mensagens, ó. Nosso planejamento era, se acertar, parabéns, estados físicos. Se errar, vamos revisar e estados físicos. Tá certinho, ó. Parabéns, estados físicos. Revisar estados físicos. Então, vamos agora ramificar. 3 pontinhos, ramificação. Lembrando que os 3 pontinhos estão sempre ao lado do nome da seção. Ó. Seção 10, 3 pontinhos, adicionar ramificação. Então, vamos lá para cima, na parte 2. Então, se ele acerta em sistema fechado, a massa inicial é igual à massa final, ele vai para onde? Para o parabéns, você agora acertou. Se ele errar, ele vai para o poxa, precisamos revisar. Vamos lá para nossas sessões de parabéns e vamos revisar. Parabéns, você acertou. Ele tem que ir agora para estados físicos da matéria. Tá aqui. E se ele botar precisamos revisar, também vai para estados físicos, porque não tem mais nada sobre leis ponderais. Estados físicos. Certinho? Vamos voltar. E lembrem sempre de visualizar, para ver se a gente fez certinho. Então, vamos visualizar. A primeira parte eu já fiz direito, né? Então, eu vou direto aqui, ó, avançar. Então, agora sim. Qual o estado com menor energia cinética? Opa, desculpa. Vamos colocar aqui, era na seção 2 que a gente tinha que fazer, né? Visualizar. Em um sistema fechado, avançar. Pronto, ele errou e vai para a parte 2. Vamos ver se está certo agora. Em um sistema fechado, a massa inicial é igual à massa final. Vamos ver se é essa. Parabéns, você acertou. Vamos para o estado físico da matéria. Avançar. Deu tudo certo. Agora, vamos tentar no outro, ó. Em qualquer sistema fechado e tal, avançar. Poxa, precisamos revisar. Mas quando clica em avançar, vai para estados físicos da matéria do mesmo jeito. Então, deu certo. Vamos agora para o nosso estados físicos da matéria. Mais uma vez, a gente tem o nosso planejamento. Ó. Parte 1, se acertou, parabéns e seguir para a transformação química. Se errar, vamos tentar novamente e vai para a parte 2 de estados físicos. Bom, vamos lá, fazer isso. Vou botar mais uma de parabéns, né? Adicionar mais uma setinha, seção. Agora vamos colocar parabéns. Estados físicos está em dia. Vou clicar aqui, imagem, e carregar mais uma abelhinha daquela. E vou colocar a mensagem. Vamos agora para
Assunto, formações químicas. Vamos agora adicionar nova, setinha mais uma vez, seção, e vamos para o poxa, vamos revisar. Então, vamos revisar os estados físicos. Então, de novo, acesse. Pode colocar um link de qualquer coisa aqui, tá? Eu estou colocando o Sway só como exemplo, mas pode ser um vídeo, pode ser um PowerPoint que esteja no seu Drive, pode ser um documento no Word, qualquer link clicável ele vai funcionar. Então, acesse esse link, revise o conteúdo e responda questão 2. A próxima questão. Pronto. Está de acordo com o nosso planejamento. Ó. Se acertou, parabéns e vai para a transformação química. Se errou, novamente vai para a parte 2 e revise, né? Então, vamos lá. Vamos para a ramificação. 3 pontinhos. Ramificação. Vamos lá para cima. Essa aqui, ó. Qual é o estado com menor energia cinética? O certo é sólido. Então, avançar, ele vai para onde? Parabéns, estados físicos está certíssimo. Então, vai para cá. Se ele errar, tem que ir para a próxima sessão. Ó. Precisamos revisar. Então, tanto a questão líquido e gasoso vai para a mesma sessão de revisão, né? Eles erraram qualquer uma das alternativas. Vamos lá para baixo. Se for para o parabéns, estados físicos está em dia, ele vai para o próximo conteúdo, que é transformações químicas. Questão é o 5 aqui, ó. E se ele errar, ele precisa ir para a parte 2. Então, avançar, vai para a parte 2 de transformações químicas. Tudo certo. Clicar em voltar. Vamos em visualização para conferir. Essa parte a gente já conferiu, né? Então, vamos passar direto. Aqui, ó. Sólido. Se avançar, parabéns, estados físicos está em dia. Se avançar de novo, vai para transformações químicas direto. Se ele errar, precisamos revisar, tá aqui o conteúdo clicável. Se ele avançar, vai para transformações químicas parte 2. Pronto. Vamos para o nosso planejamento. Estamos aqui, ó. Se ele acertou, parabéns, mas vai para transformação química. E se ele errou, vamos revisar e transformação química novamente, não tem jeito. Então, vamos para as nossas sessões de novo. Adicionar nova, setinha, sessão. Parabéns. Agora, tá em dia. Vamos para transformações químicas. E se ele errar, sessão mais uma vez. Vamos rever estados físicos. Coloco o material para ele revisar. Acesse. E vamos adiante para transformações químicas. Aqui não tem muito jeito, né? Não tem outra pergunta sobre estados, então ele tem que seguir direto. De novo, 3 pontinhos e adicionar ramificação. Bom, vamos lá na parte 2, né? Na parte 2, se ele acertar, ele vai para o parabéns. Agora, estados físicos está em dia. Tá aqui, ó, parabéns. Se ele errar, ele tem que ir para a seção, precisamos rever estados físicos. É a 14, então tá aqui, ó. Beleza. Vamos lá nas nossas sessões e fazer a mesma coisa.
todas elas vão para o mesmo lugar nesse caso, né? A gente tinha feito no nosso planejamento que ambas iam para transformações químicas, estão vendo? Então, vamos lá. Parabéns, agora vá para transformação química. Cadê transformação química? Tá aqui. Parte 1. E, se ele rever, também vai para transformação química, parte 1. Pronto. Transformações químicas é o nosso último ponto, né? Já fomos para tudo aqui de estados. E agora aqui, de novo, nós temos duas questões e a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Opa. Se a gente acertar, parabéns, acabou o formulário. Se errar, vamos tentar de novo. Então, mais uma vez, vamos lá no nosso formulário e criar novas seções. Clicar aqui em adicionar. Seção. Colocar. Parabéns. Finalizou o formulário. Colocar aqui. Imagem. E colocar a nossa imagem de sempre, né? A nossa abelhinha aqui. E se ele errar, vou colocar. Estamos quase... Opa! A abelhinha não entrou, mas tudo bem. Vou colocar de novo. E agora, vamos para outra mensagenzinha, né? Estamos quase acabando. Tente novamente. E aí, vamos para as ramificações. Estamos quase finalizando esse, hein? Então, adicionar ramificação. Vamos lá na nossa questão de transformações químicas, ó. Parte 1. Se ele acertar, ele vai para o fim do formulário, ó. Parabéns, você finalizou o formulário. Se ele errar, estamos quase acabando. Opa. Estamos quase acabando, ó. É a seção 16. Vamos lá nas nossas seções. E vamos aqui, ó. Parabéns, você finalizou o formulário. Ele vai para o fim do formulário. E estamos quase acabando, tente novamente. Ele vai para a Transformações Químicas, parte 2. E aqui na Transformações Químicas, parte 2, né, pessoal? Vamos adiantar nosso lado. Em qualquer situação, ele vai finalizar o conteúdo, né? Então, vamos todos para o parabéns, você terminou o formulário. Não vou criar uma nova mensagem de finalização, como a gente tinha planejado. Vamos todos para o parabéns, você finalizou o formulário. E pronto. Agora é só testar. Então, visualização. Vamos lá. Acerto essa. Vamos em frente. Acerto essa. Em frente. Aqui, ó. Se a gente acertar, ou se a gente errar, estamos quase acabando, tente novamente. Se a gente errar, ó. E acertando, parabéns, você finalizou o formulário. Tá em enviar. Se a gente tiver errado, ó, a gente pode tentar de novo na parte 2. Todas essas vão para o mesmo lugar, que é parabéns, você finalizou o formulário. Então, dessa forma, acho que ficou mais claro, né? Fazendo esse ponto a ponto, ó, fica mais simples da gente ramificar depois as nossas alternativas. Todas as vezes que vocês fizerem, vai ser um treinamento novo aí para vocês tentarem mais vezes, colocar mais questões. Quanto mais questões, mais ramificações a gente vai precisar, mas fica cada vez mais legal para o aluno percorrer o seu percurso. E como dica extra, eu geralmente coloco aqui, ó, nos 3 pontinhos lá em cima, em configurações, eu permito aqui que eles vejam a barra de progresso. Porque ele vai saber se ele está no início, se ele está no final. Então, fica bem bacana ele visualizar essa questão, certo? Ó, fica aqui, ó. Mostra aonde ele está
no percurso dele. Fechou? Tem alguma pergunta aí pra gente, Ana? Não, Arlene, a professora Maria colocou aqui que ela achou mais fácil fazer no final, e só para a gente fechar aí, que já deu tempo, o que você falou aí no final é super importante. Então, que as pessoas entrem, mexam, testem, façam várias ramificações, aí tentem fazer, ou como disseram aqui no papel, ou se não, vai fazer um fluxograma, um infográfico, enfim, alguma coisa visual para fazer aí o passo a passo e depois transformar em um forms, né? O importante, gente, é você testar, você aplicar e sempre pensar em quem é seu público, né? Que a gente tem que fazer as coisas pensando no público que a gente quer atingir e o objetivo da sua ação, tá bom? Então, Arlene, a gente acabou por aqui. Eu vou pedir para as pessoas responderem aí a nossa pesquisa de satisfação, que a gente já colocou o GC, a Carol acabou de colocar de novo aí no chat. Por favor, respondam a pesquisa, coloquem aí as dúvidas de vocês, para a gente ter esse feedback aí de vocês. E também, Arlene, obrigada pela sua participação. A gente se vê aí nas próximas formações, tá, pessoal? Obrigada. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Ana. Como sempre, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado aos intérpretes e até a próxima. Tchau, gente.